Então vamos lá, livro 1, página 59 e 60, correção. Vamos lá. A primeira está falando do uso do vinagre e do sal, de cozinha, faz com que as folhas da alface e do tomate murchem depois de um tempo. Eu não sei se vocês já fizeram salada, e aí, sei lá, você fez a salada 10 horas da manhã para comer meio-dia, e aí você foi lá e temperou a salada. Você botou sal na salada, né. E aí quando você foi comer a salada, o que que aconteceu? Ela estava murcha. Por que que acontece isso, né? Tem a ver com os, tipos de transporte, que a gente estudou na aula passada, né. Então esse transporte tem a ver com a osmose, né. Então, ó, perdendo parte da sua textura, esse mecanismo está relacionado à osmose. Osmose tem a ver com o quê? Movimento de líquidos, movimento, por exemplo, da água. A folha da alface, a alface é uma verdura, né, o tomate é um fruto. Logo, essas partes dos vegetais, elas contêm muita água. Porque são estruturas, né, são feitas de células, as células são feitas de água, são, compostas por água. Logo, isso aí, Carol, tem a ver com isso mesmo. Então, tá perguntando assim: "Explique como ocorre o processo de osmose que faz com que os vegetais murchem". Aí Carol colocou, ó: "Como a concentração está do lado de fora, a osmose em que a água é concentrada", ih, ficou meio confuso, hein. Faz com que a folha perca água, indo buscar o sal. Então vamos lá, vamos reformular essa resposta aí, Carol, ficou um pouquinho sem nexo aí. Então, com uma concentração do quê? Então, a concentração do lado de fora está o quê? A gente podia usar os termos que a gente aprendeu na aula passada. Quais são esses termos? Em relação à osmose. Isso aí, João. Então, ó, a parte de fora está o quê? Hipertônico. O que que é hipertônico? O que que é hipertônico? Isso, é que a concentração, no caso de sal, está maior, né, está mais saturado, comparado à água, né. Então a concentração de soluto ou dissolvente é maior no hipertônico? A concentração de soluto ou dissolvente? Isso aí, João, dissoluto. Então a concentração para uma solução estar hipertônica, que eu estou vendo nela? Eu estou vendo a concentração de soluto maior do que a concentração de solvente, tá. Então do lado de fora, se eu jogo sal do lado de fora, essa concentração de soluto ela está maior do que dentro da alface, dentro da célula dela. E aí qual é o comportamento da água? Migrar para fora. Se ela migra, o que que vai acontecer? Ela vai murchar, ok? Ela murcha. Então, eu vou espelhar aqui o meu conteúdo para mostrar para vocês como que funciona isso, que tem a ver com essa explicação que já está no slide que eu mandei para vocês. Ó, então tem a ver com isso aqui que você está vendo. Ó, o que que aconteceu aqui? Tem uma célula vegetal, olha lá embaixo, ela foi colocada no meio quê? Ela foi colocada no meio Hipertônico. hipertônico, ok? Olha lá embaixo, ó, se o meio é hipertônico, olha que não apareceu para vocês ainda. Fiquei de tirar essas animações aí para não atrapalhar, mas vamos lá, então apareceu agora, ó. Se o meio é hipertônico em relação à célula, então se a concentração de soluto é maior do lado de fora,
do que do lado de dentro, então a célula é o quê? Hipotônica. Então o meio é hipertônico, mas dentro da célula é o quê? Hipotônico. Logo, o que que acontece com o soluto? Com o solvente, desculpa, o solvente de dentro da célula, ele vai migrar. Nisso que ele migra, o que que acontece com a célula? A célula, ela sofre, uma um fenômeno chamado plasmólise. Ó, plasmólise é o fenômeno que ocorre quando uma célula vegetal é colocada em solução hipertônica. Então o que que acontece? Ela perde água, tá? Ela perdeu água, o que que vai acontecer? Ela vai murchar. Olha lá embaixo, ó, se o meio é hipertônico em relação à célula, então a célula é hipotônica em relação ao meio. Portanto, perde água para o meio e fica o quê? Plasmolizada. O que que é plasmolizada? É o é a mesma coisa que murcha, tá bom? São sinônimos. Então, o que Carol quis escrever, só faltaram usar os termos que a gente usou, Carol, e a minha sugestão é que você coloque, é que com a presença do sal no meio externo da alface, da sua salada, né, você joga assim, ó, por cima, então quer dizer, o soluto tá no meio externo. Torna esse meio hipertônico. A água sai por osmose de dentro da célula, passando do meio hipotônico para o meio hipertônico. Fazendo o quê? A perda de água. A alface e o tomate logo irão murchar. Tudo bem? Então a resposta está baseada nisso. Show. Alguém tem dúvida em relação a essa resposta, gente? Posso seguir? Se puder, dá um ok aí pra mim. Show, obrigada. Então vamos lá. Esse protozoário super fofo chamado Paramécio, ele é um protista, né, do reino protoctista. Vocês já devem ter aprendido no sétimo ano e vão aprender mais um pouquinho na segunda série do ensino médio. Então, ó, ele é um protoctista unicelular, tá? Então é um indivíduo que tem uma única célula e ele vive no meio aquático. Esse organismo apresenta uma organela denominada vacúolo contrátil. Então é uma organela que está lá dentro dele. Lembra que agora não é célula vegetal, tá? Eh, Sendo assim, esse vacúolo ele bombeia a água para fora da célula. Se ele vive no meio aquático, então ele tem uma concentração grande de água dentro dele. Mas ele faz o quê? Ele faz um bombeamento, ele joga essa água para fora, a água acumulada no seu interior, né? Aí você vai entender agora por quê, ó. Se esse organismo se deslocar de um meio hipertônico para o meio hipotônico, como o vacúolo contrátil se comportará? Então, ó, ele está no meio hipertônico. Hipertônico você já sabe do que é. E ele sai dali e vai para o meio hipotônico. Como é que o vacúolo contrátil ele vai se comportar? Em qual sentido ocorrerá a osmose? De fora para dentro, a água que vai entrar nele, ou é de dentro para fora? Qual foi a resposta? De fora para dentro? Ó, ele está no hipertônico e agora ele vai para o hipotônico. Quando ele está no hipertônico, como é que está o vacúolo contrátil? Jogando água para fora? Não. Quando ele está no hipertônico, o vacúolo, ele permanece o quê? É é é ele permanece sem acúmulo de água. Por quê? Porque o meio tem uma concentração de soluto maior. Então o vacúolo dele tá lá sem acumular água. Ele não pode jogar essa água para fora também, né. Aí ele é colocado no meio hipotônico, quer dizer, com baixa concentração de soluto.
Que vai acontecer? A água vai entrar agora dentro da célula dele, e faz com que o vacúolo aumente de tamanho. Que o vacúolo, ele inclusive ele expulsa a água depois, né, para equilibrar, ele faz um equilíbrio osmótico nessa célula. Então, ó, resposta: no meio hipertônico, o vacúolo permanece sem acúmulo de água. Já quando ele é colocado no meio hipotônico, a água vai entrar dentro do vacúolo do protozoário. Protozoário não, desculpa, não protozoário. De dentro do indivíduo e vai encher, ok? Esse movimento sempre tem a ver com o equilíbrio osmótico. O que é equilíbrio osmótico? Equilíbrio entre água e sais, tá? Dentro do indivíduo. A gente tem o nosso? Tem. Nós também temos o nosso. Beleza? Dúvidas nessa 2? Se não, dá um ok aí para eu passar para a próxima. Tá joia. Então tá bom, qualquer coisa aí sinaliza. A 3 está falando que a membrana plasmática é um envoltório que controla a troca de substâncias do meio intra para o meio extra, a qual é possível graças à organização estrutural e funcional da bicamada fosfolipídica e a presença de proteínas do transporte da membrana. Então está falando da estrutura da membrana plasmática. Sobre os processos de trocas realizados pela célula, responda as questões. Por que o salgamento da carne é um recurso que possibilita a conservação desse alimento? Exemplo, na época da Semana Santa, a gente vai ao supermercado e encontra bacalhau. Bacalhau é muito usado, né, no período da Semana Santa, para fazer bolinho, para fazer bacalhoada, para fazer tortas, né, em geral, que usa essa iguaria. E aí, quando você vai ao supermercado, o bacalhau, né, você encontra lá onde você compra a carne in natura, aonde você compra o bife. Não, você encontra inclusive ele o quê? Fora da geladeira, mas sendo uma carne, sendo um peixe. Por que que eu encontro ele fora da geladeira? Porque ele tá como? Salgado. Isso quer dizer que o sal, ele vai impedir do bacalhau de estragar? Por quê? Escreve aí pra mim, por quê? Por que que o bacalhau não fica congelado? Pode falar, melhor que escrever. Claro, manda ver. Que ele vai estar, assim, entre aspas, ressecado. Ele vai estar com menos água dentro dele, sendo mais difícil, Uhum. assim, de bactérias que vai ali apodrecer e estragar o peixe se proliferarem. Show, show. E a gente pode completar, João, dizendo que, como o sal, ele torna o meio do bacalhau hipertônico, quem vai estragar o bacalhau, que é quem? Os micro-organismos, né, bactérias, fungos, vão morrer o quê? Desidratados. Desidratado. Isso. Se eles não têm água, lembra que a água é a constituição principal do indivíduo para que ele consiga sobreviver, né. Então todas as células têm, em sua maior composição, a presença da água. Logo, se eu tiro a água, por quê? O que vai acontecer? A água do só fecha seu áudio para mim, João, por favor. A água que está saindo do que está na célula bacteriana, por exemplo, ela vai sair e vai migrar para o bacalhau. Então vamos supor que a bactéria esteja lá e você lasca sal no negócio, você vai você diminui a concentração de água do peixe e a bactéria que está ali, ela vai perder água, ela morre desidratada. Porque a água que está dentro da célula dela migra para o sal. Por quê? Lembra que o comportamento da água é o quê? É querer dissolver. Logo, uma das formas de conservação, inclusive, né, gente, milenar, né?
Vamos pensar na época que não tinha geladeira. Como é que fazia? Era salga, né. Salga, fermentação, né, coisas que são guardadas no álcool, né. Então, o sal ele era o principal, ok? Então, o sal torna o meio do bacalhau hipertônico, fazendo com que os micro-organismos que vão decompor o bacalhau, que vão estragar o bacalhau, eles morram desidratados, ok? Se estiver tudo bem, posso passar para B, dá um ok para mim. Ok. B, por que a célula animal se rompe quando colocada no meio hipotônico? Aí tem a ver com isso que eu vou mostrar agora. Tentar não. Então vamos lá, olha, ó, aqui tá mostrando, uma experiência com as hemácias. Deixa eu tentar tirar ela do. Vou fazer por aqui porque é mais fácil. Ó, aqui, então eu tenho as células, tem as hemácias, que são essas células, as nossas células sanguíneas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então são células muito importantes, ó, porque elas são responsáveis por, espera aí, elas são responsáveis por fazer o transporte do gás oxigênio. Então, se não fossem pelas hemácias, a gente não conseguiria ter a constituição desses gases, né, tão importantes, desse gás tão importante para a nossa vida. Deixa eu fazer uma cópia aqui, que eu não sei o que que houve. Então vamos lá, você atualizou aí para vocês. Então as hemácias, elas têm, por que a gente vai falar sobre elas agora? Porque elas, têm um comportamento, ela é uma célula animal, elas têm um comportamento diferente entre os meios, no meio hipotônico e no meio hipertônico, tá. Então, são células extremamente importantes aí para o transporte dos gases, né, desse gás aí, do gás oxigênio e também do gás carbônico. Beleza, aí a gente tem aqui, ó, um experimento que vai nos mostrar, sobre o comportamento das hemácias no meio, em diferentes meios. Então a gente aprendeu na aula passada o meio, o que que é um meio hipotônico, o que que é um meio isotônico e o que que é um meio hipertônico. Então esse experimento aqui, ó, ele mostra a hemácia num meio o quê? Isotônico, tá? Ele é isotônico. O que que é isotônico? A concentração de soluto e de solvente é proporcionalmente o quê? Igual. Então, ó, o que que acontece quando eu boto uma hemácia num meio isotônico? Aqui, ó, é isotônico, tá? Esse meio é isotônico. O que que acontece? Não acontece nada. Não acontece exatamente nada.
A a Na verdade, assim, acontece entrada de água e saída sem excessos, sem prejuízo para a célula. Então ocorre naturalmente uma troca de líquidos, naturais. É uma forma natural que acontece essa troca, tá bom? Não acontece nenhum prejuízo para a hemácia. Beleza, aí vamos para a próxima. Agora esse experimento aqui, ele já foi colocado, a hemácia no meio que hipertônico. Hipertônico, o que que é hipertônico? A concentração de soluto, tá, é muito maior do que a de solvente. Então, concentração de soluto maior do que a de solvente. E aí, o que que aconteceu com essa hemácia? Ela começou o quê? Doar água. Se aqui é hipertônico, então a concentração tá o quê? Grande, né, de soluto. E aí o que que a hemácia começa a fazer? Dentro dela tá cheio de água, né, grande concentração de água. Ela começa a migrar para fora, porque o comportamento da água, lembra, a água precisa dissolver. Se do lado de fora tem muitos sais, ela quer dissolver, tá bom? Então, por que a célula animal se rompe? Ah, tá. Aí a gente vai para o hipotônico agora. Então, lá embaixo está mostrando direitinho o que que seria o hipertônico. Então, o que que acontece? Elas ficam o quê? Murchas. Então, no meio hipertônico, elas ficam murchas. Aí a B está pedindo o hipotônico, é essa aqui que eu vou falar. No hipotônico, a concentração de soluto é menor do que a de solvente. Então aqui tem o quê? Baixa concentração, esse meio aqui é hipotônico. O que que vai acontecer? A água que tá a concentração de sais do lado de fora é menor e a concentração de sais aqui dentro é maior, dentro da célula. O que que vai acontecer? A água vai migrar do meio externo para o meio interno. Logo, o que que vai acontecer com essa hemácia? Ela vai sofrer o quê? Hemólise. Vem de hemácia, lise vem de quebra, destruição. Então essa célula vai entrar o quê? Em lise. Então, se o meio é hipotônico em relação às hemácias, então meio hipotônico é do lado de fora aqui, né? Então as hemácias são o quê? Hipertônicas, lá dentro é hipertônico. Logo, em relação ao meio, esse hipertônico, né, o que que vai acontecer? Ela vai ganhar água. E aí ela vai se romper. Qual dos 3? Lembra que a gente tem hemácia, tá no nosso sangue, tá correndo para tudo quanto é lugar agora, levando gás oxigênio para os nossos, sistemas, né, nossas células. Me fala, em qual das 3 a sua hemácia vai preferir ficar? Escreve aí no chat para eu saber. João disse isotônico. Só João vai participar hoje, gente? Mais ninguém não? 39 pessoas na sala, um participa? Cadê? Só para lembrar aí, ó, a gente tem o meio isotônico, que é a hemácia, olha como ela se comportou. Esse aqui é o hipertônico, olha como é que ela se comportou. E esse último é o hipotônico. Isso, o Leandro, né, o João e alguém que está com o nome de família aí, disse que é isotônico, tá certo, tá?
É isso aí, as nossas células vão preferir o meio isotônico. Inclusive, gente, o nosso corpo, ele prefere o isotônico. Se você beber muita água, você pode ter problemas, relacionados inclusive à pressão. É, você vai no equilíbrio, né, João? Isso aí, a sua visão tá certa. Então, letra B, o que acontece por que a célula animal, ela se rompe quando colocada no meio hipotônico? Então, o que que acontece? Hipotônico, ela ganha o quê? Água. Então a resposta é, ela ganha água. Com isso, sofre o quê? A hemólise. Ela ganha água e sofre a hemólise, isto é, a sua destruição. Ela explode, né, não explodir bull não, mas é só ela se rompe, né, porque ela não suporta. Beleza? Por isso que quando você toma soro, me fala aí, você toma soro, você vai já foram para o hospital? Às vezes você tá vomitando, às vezes tá de piriri, aí você vai tomar soro. O soro é água pura? Escreve aí pra mim, se é água pura. O que que é o soro? Não, isso aí. Pode falar, João. Eu ia falar que o soro é uma junção de água com bastante sais minerais, porque Aham. se você tá com diarreia ou alguma coisa e seu corpo tá desidratado, ele precisa de água, e suas células vão adquirir mais água se foram expostas ao meio não, Hum, hipotônico. Água. beleza, É. isso aí. Então, assim, esse soro ele não é hipertônico, né, porque senão o que que Não. vai acontecer? Senão ele vai tirar a água do seu corpo. Isso aí. Então seria o Mas a quê? mesma Seria o um quê? hipotônico. O quê? Hipotônico. Iso. Isotônico, é. É um isotônico, tá. Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu fui, para o Pico da Bandeira, há uns 2 anos, e e aí, como é frio, né, você se agasalha muito, e, são muitas horas pra subir, a noite inteira, né, que você caminha praticamente. Então muito tempo pra subir, muito tempo pra descer, você faz uma atividade física bem intensa. Se eu faço atividade física bem intensa, logo eu vou suar, ok? Beleza. Aí, eu comecei a beber água, então levei água e na subida eu fui bebendo água. Então chegava uma hora que cansava bastante, você sua e não vê, porque o suor inclusive, ele vai ficando na sua blusa, então você tem que ter todo um cuidado pra que o próprio suor ele não te congele. Então você tem que usar roupas ideais pra poder, fazer essa troca natural, né, esse suor natural e também o suor a água não ficar presa em você. E aí beleza, então bebi água, suava. Quando eu desci com uma forte dor de cabeça e passando mal, com enjoo e dor de cabeça. Aí eu beleza, eu tomei banho, aquela água gelada, que inclusive fez baixar mais a pressão ainda, e aí eu fui para o ônibus, e eu não quis comer, enjoo danado. Aí no final das contas eu fui e comi tinha uma batatinha, chips assim, né, e terminei de comer, melhorou. Eu já tinha comido na trilha, não era fome. E por que a batata me fez melhorar? Por causa da presença do sal. Por isso que o ideal é que quando você faça atividade física, assim, ao invés de água, é claro que você tem que beber água também, mas você tem que lembrar de levar o quê? Escreve aí pra mim, pra saber se você já matou a charada. Inclusive tem o mesmo nome, né. Isso. O que que é Gatorade? É um isotônico. Isso, ele é um isotônico, né. Tá escrito no Por quê? rótulo. Porque isso, tá no rótulo, isso, exatamente. Então por quê? Porque ele vai te ajudar a equilibrar os sais e a água. Não vai aumentar a concentração, não vai fazer com que o seu meio seja hipotônico, né.
porque as suas células, lembra que elas precisam do isotônico, tá? Então por isso que é bom. Então quando fizerem uma atividade assim, gente, desse tipo, intensa, e que você vai suar muito, lembra de levar um isotônico, não necessariamente nessa marca, porque Gatorade é uma marca, mas o isotônico ele vai te auxiliar bastante, ok? Então bem legal aí, é a prática, a biologia na prática, tá? Vê que eu não lembrei disso. Quando eu entrei no ônibus, eu falei assim: "Fernanda, você é muito tapada. Como que você não lembrou disso? Você dá aula disso e não lembrou disso, como pode?". Então assim, depois disso eu nunca mais tive essa questão de passar mal em trilhas assim, porque eu já guardo, já boto no cantinho assim, né, um isotônico para auxiliar, porque você perde muita água, né, no suor, mas enfim, é isso. Chuchuzinhos, estamos quase terminando, né, vamos terminar essa página aqui. Quais são as principais diferenças entre transporte passivo e transporte ativo? Basicamente é o quê, gente? O que é o transporte passivo? Ocorre o quê? A passagem, né, de substâncias através da membrana, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Isso aí, Gustavo. Então, o transporte intermembrana do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. A palavra-chave para você conceituar transporte passivo é a passagem de substâncias do meio concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Você tem que usar essas palavras, sem gasto de energia, ok? Quando eu ia para a universidade, a pé, caminhava, levava mais ou menos hora e meia. No meio tinha um posto onde eu sempre comprava um Gatorade para hidratar. Sim, é muito bom, né? Inclusive é muito saboroso, eu gosto bastante. Gosto bastante. Por isso que os sucos, né, são bem melhores, né, gente? Inclusive ele tem concentração ali, ó, de açúcar, tem os minerais já, né? Então, para fazer uma atividade física. Vocês já viram corridas? Corridas, o pessoal da corrida, eles bebem, no meio tem água e tem isotônico. O isotônico, nessa situação, ele vai auxiliar muito mais do que a água pura. Beleza? Eles intercalam. E o que é o transporte ativo? Então, desculpa, o transporte ativo é do meio que menos concentrado, tem que usar esse termo também. Menos concentrado para o mais concentrado. Então é o oposto, né, do anterior. Então, do meio menos concentrado para o mais concentrado com gasto de energia. Então tem que ter a palavra gasto de energia, tem que ter do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então a resposta, né, para finalizar a letra C é: o transporte passivo ocorre quando as substâncias atravessam a membrana em favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Já o transporte ativo ocorre quando substâncias atravessam a membrana contra o gradiente de concentração, isto é, do meio menos concentrado para o mais concentrado, com gasto de energia, com gasto de ATP, adenosina trifosfato. Fechou? Foi? Então tá bom. Beleza. Finish. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa?